Você já imaginou que um pecado duramente denunciado por Martinho Lutero há mais de 500 anos ainda é praticado abertamente por muitas igrejas hoje? Sim, mesmo depois da Reforma, mesmo com o acesso à Bíblia e à verdade, esse erro espiritual continua sendo alimentado, como se nada tivesse mudado. E o mais assustador, ele não só continua, como é celebrado, repetido, institucionalizado. É como se estivéssemos assistindo a uma peça onde todos fingem que não perceberam o desvio. Mas há algo ainda mais inquietante. Esse pecado não é um desvio qualquer. Ele é sutil, elegante, altamente aceito, mas profundamente destrutivo. É o tipo de coisa que Satanás assiste de camarote, satisfeito, sorrindo, porque enquanto todos acham que estão servindo a Deus, na verdade estão alimentando algo que só serve ao inferno. E o mais perturbador, talvez você já tenha praticado isso também, sem perceber. Lutero, em 1517, não apenas criticou indulgências, ele desafiou um sistema espiritual corrompido, onde o lucro, o orgulho e o poder estavam acima da verdade. Mas sua denúncia ia muito além das moedas e dos papéis vendidos. Ele via algo mais profundo, mais sombrio. A comercialização da fé, a troca da graça por influência e o uso da autoridade espiritual como arma de manipulação. Agora pense comigo, será que isso acabou mesmo? Você acha que estamos tão distantes daquela igreja que vendia salvação? Ou será que continuamos colocando preços em bênçãos, etiquetas em cargos e cifrões no altar? Talvez você esteja pensando, mas minha igreja é diferente. Ou, hoje não se vendem indulgências. E é aí que o problema começa. Porque o novo formato é muito mais sutil. Agora, o pecado não se vende em papel. Ele é maquiado em campanhas, estratégias, títulos, correntes, tudo com aparência de santidade, mas com o mesmo veneno por dentro. E aqui vai um alerta sério. Esse vídeo vai te confrontar. Vai mexer com estruturas que talvez você tenha defendido a vida inteira. Mas se Lutero teve coragem de desafiar a maior instituição religiosa do mundo naquela época, você pode, pelo menos, ouvir essa verdade até o fim. E se você decidir assistir até a última parte, vai entender exatamente por que esse pecado ainda vive, quem o alimenta, e como isso pode estar envenenando sua fé sem que você perceba. Prepare-se. Vamos desmontar o palco onde o diabo aplaude, enquanto muitos acham que estão fazendo o bem. A maioria das pessoas pensa que a heresia que Lutero denunciou ficou lá no passado, entre as paredes de catedrais antigas e nos livros de história. Mas a verdade é bem mais incômoda. O espírito daquele erro continua vivo, disfarçado, mais sofisticado, mas ainda destrutivo. O nome do pecado? Simonia. A prática de comercializar o que é santo. A barganha entre o sagrado e o interesse pessoal. Um veneno que não saiu da igreja, só mudou de roupa. Na época de Lutero, isso era explícito. A salvação era vendida em papel, literalmente. Com o pretexto de perdoar pecados e tirar almas do purgatório, as chamadas indulgências eram comercializadas como se fossem entradas para o céu. E sabe qual era o argumento? A cada moeda que cai no cofre, uma alma salta para o paraíso. Absurdo? Sim. Mas a multidão acreditava. E pagava. Feliz. Hoje, talvez não haja um pedaço de papel garantindo perdão, mas há envelopes. Há campanhas. Há objetos ungidos. Há lugares onde a bênção tem valor fixo, onde você é mais visto se der mais respeitado se subir no púlpito, mais importante se puder ajudar com algo maior. A lógica é a mesma, dar para receber de Deus. Plantar não por fé, mas por obrigação, por medo, por pressão. Quantas vezes você já ouviu algo assim? Se você não ofertar hoje, Deus não vai destravar sua bênção. Quantas vezes o altar virou palco de chantagem emocional espiritualizada? Não se trata aqui de criticar a generosidade. O problema não é dar,
O problema é a motivação por trás do dar, quando ele se torna um meio de controle, uma moeda de troca, uma forma de manter a máquina rodando. A fé vira produto, e o púlpito vira balcão, e por trás disso tudo, uma figura aplaude em silêncio. Porque o inferno não precisa que você odeie a Deus, basta que você o sirva do jeito errado, que pense estar no caminho certo, enquanto está sendo enredado por uma lógica perversa, onde Deus virou um sistema de recompensa e punição, e não um pai com quem se anda em amor e verdade. Lutero arriscou a vida para denunciar isso. Não era só sobre indulgências, era sobre a alma da fé cristã sendo negociada. E hoje você acha que ele se calaria ao ver o que muitos chamam de visão de crescimento, campanha profética, movimento de avivamento? Ou será que ele escreveria novas 95 teses? Você já se perguntou quantas pessoas se afastaram de Deus por causa dessas distorções? Quantas almas sinceras foram esmagadas sob o peso da culpa, do medo, da comparação, achando que nunca são boas o bastante, ou ricas o bastante, para agradar a Deus? Agora vamos mergulhar ainda mais fundo. Como esse pecado se reinventa dentro das igrejas, como se infiltra nos ministérios, nos discursos, nos cultos, e como identificar quando a pregação deixou de ser evangelho e passou a ser negócio. A simonia moderna não grita, ela sussurra. Ela não entra pela porta da frente, mas se disfarça de fé, de propósito, de visão ministerial. E é exatamente aí que mora o perigo. Quando o pecado se esconde dentro daquilo que parece santo, ele se torna ainda mais destrutivo, porque ninguém ousa questioná-lo. Quem levanta a voz contra ele é chamado de rebelde, de sem visão, espiritual ou até de herege. Mas Lutero também foi chamado assim, lembra? Hoje muitas igrejas já não vendem indulgências. Elas vendem promessas. A diferença é só o nome. A lógica é a mesma. Você dá algo material para receber algo espiritual. Só que agora é mais sofisticado, mais elegante, mais gospel. Já reparou? Agora não é mais pague para ser salvo. É semeie para ser curado, sacrifique para ser honrado, ofereça para ter portas abertas. O foco sai de Deus e vai para a recompensa. E sabe qual é o problema disso? Quando a fé se torna uma transação, Deus vira um banco. O altar vira um caixa eletrônico. E o culto, um investimento a ser analisado. Você começa a medir sua vida espiritual pelo que tem ou pelo que recebe, não mais pela comunhão, pela obediência ou pelo caráter. O resultado disso? Frustração, vazio, cansaço, gente exausta espiritualmente, decepcionada com Deus, sem saber que o erro não estava nele, estava no sistema. E a coisa piora quando líderes, pastores e pregadores alimentam esse ciclo. Não por maldade, muitas vezes, mas por medo de perder seguidores, membros, dízimos. Então ajustam suas mensagens, suavizam a verdade, evitam confrontos. A palavra deixa de cortar para agradar. E quando a cruz é deixada de lado, o ego sobe no trono. É nesse ponto que o pecado que Lutero denunciou se torna cultural. Ele deixa de ser exceção e vira norma. E quem tenta remar contra essa maré é visto como estranho. Mas alguém precisa dizer: Deus não precisa do seu dinheiro, Ele quer o seu coração. O problema nunca foi a oferta, foi o coração da oferta. O problema nunca foi o envelope, foi o espírito de manipulação por trás do microfone. Você já se perguntou por que tantos cultos hoje têm mais apelo financeiro do que arrependimento? Por que há mais ênfase em campanhas do que na santidade? Por que a oração virou estratégia de desbloqueio e não mais um ato de intimidade com o Pai? A resposta é dura. O mercado espiritual está ativo. E enquanto o povo corre atrás de bênçãos, Satanás agradece. Porque a fé verdadeira foi trocada por fórmulas. A graça foi trocada por performance. A cruz foi esquecida. Vou te mostrar os sinais invisíveis de que esse sistema pode já ter te contaminado, mesmo que você ache que está tudo bem.
e como dar os primeiros passos para sair dessa prisão disfarçada de santidade. Você pode estar dentro de uma igreja, servindo em um ministério, participando de cultos, jejuando, orando, e mesmo assim estar contaminado. Porque essa corrupção da fé não atinge apenas estruturas visíveis. Ela se infiltra nos pensamentos, nos desejos, nos pequenos hábitos que ninguém vê. É assim que o pecado que Lutero denunciou sobreviveu por séculos. Ele não grita, ele convence devagar. Mas como saber se você já foi afetado? Quais são os sinais invisíveis de que o comércio espiritual entrou no seu coração? O primeiro sinal é a expectativa transacional. É quando você começa a se frustrar com Deus porque orou tanto e não recebeu, semeou e nada mudou, foi fiel e não viu recompensa. A fé deixa de ser relacionamento e vira contrato. Você se sente traído, como se Deus estivesse em dívida com você. Mas Deus não deve nada a ninguém. Ele dá porque é bom, não porque você fez por merecer. O segundo sinal é o orgulho espiritual mascarado. É quando você começa a se sentir superior por dar mais, jejuar mais, orar mais. A sua espiritualidade vira uma medalha de performance e não mais um fruto de graça. Isso é perigosíssimo, porque o Evangelho é justamente o oposto disso. É sobre reconhecer que somos todos miseráveis sem a cruz, sem exceção, até os mais ungidos. O terceiro sinal é o desprezo pela simplicidade da fé. Se alguém prega sobre arrependimento, obediência, renúncia, você acha fraco, sem unção. Mas quando alguém grita promessas, declara riquezas, profetiza dias de honra, aí sim, parece espiritual. Mas o Evangelho nunca foi sobre vaidade, luxo ou conquista. Jesus pregava arrependimento. João Batista também. Os apóstolos também. Por que agora o foco mudou? E o quarto sinal é o medo de confrontar o sistema. Você sente que algo está errado, mas não diz nada. Cala-se por respeito, por medo de parecer rebelde, por não tocar no ungido. Mas quem ama a verdade precisa estar disposto a perdê-la. Tudo por ela. Lutero não se calou. Jesus virou mesas. Os profetas gritavam no deserto. E hoje, quem tem coragem? Se algum desses sinais apareceu na sua vida, não se culpe, mas também não ignore. Você não precisa de mais pressão. Precisa de libertação. Porque esse sistema foi construído para prender, não para salvar. Foi feito para manter a roda girando, não para transformar corações. Mas existe um caminho de volta. Existe uma fé que não depende de campanhas, de cifras ou de cargos. Uma fé que não se vende, não se mede, não se exibe. Ela é crua, simples e poderosa. É a fé que nasce da graça. Aquela que Lutero arriscou tudo para defender. Nos próximos momentos, vou te mostrar como encontrar essa fé de novo. Como quebrar as correntes da religiosidade comercializada e retornar ao Evangelho puro e simples, que cura, salva e transforma de verdade. Você está pronto? Voltar à essência da fé é como rasgar o véu da ilusão e encarar o que realmente está por trás das práticas que muitos chamam de espiritualidade, mas que não passam de performance vazia. E o que você vai ouvir agora pode te libertar, ou te incomodar profundamente. Porque o verdadeiro Evangelho não massageia o ego, ele o destrona. O primeiro passo para romper com esse sistema é reconhecer que você foi enganado. E isso dói. Dói perceber que por anos você acreditou que Deus te amaria mais se você fizesse mais. Dói aceitar que parte da sua caminhada foi sustentada por medo, por culpa, por pressão. Dói olhar para o altar e ver que talvez você tenha se curvado mais à estrutura da religião do que à vontade de Deus. Mas escute, Deus não te acusa, Ele te chama, Ele não aponta o dedo, Ele estende a mão. Ele não quer sua performance, quer sua alma. Não quer suas moedas, quer seu arrependimento. Não quer seu palco, quer seu quarto secreto. É preciso aprender a silenciar as vozes que dizem: você tem que fazer mais, você precisa provar seu valor,
você tem que sacrificar mais. Porque essas vozes não vêm do céu. A voz de Deus sempre conduz à cruz, nunca ao palco, sempre ao arrependimento, nunca ao orgulho espiritual, sempre ao amor, nunca à culpa manipulada. Romper com esse sistema exige coragem. Você pode perder status, cargos, reconhecimento. Pode ser que deixem de te chamar para cantar, pregar, servir. Pode ser que você se sinta invisível por um tempo. Mas é nesse silêncio que a presença real de Deus começa a falar. É fora do barulho das campanhas que você redescobre o que é orar sem esperar nada em troca, apenas para estar com Ele. Quer uma dica prática? Volte à palavra, mas leia com os olhos limpos. Tire os óculos do sistema. Esqueça as interpretações distorcidas que só falam de honra, vitória, decretos e posicionamentos proféticos. Leia os evangelhos. Veja como Jesus falava com os pobres, com os quebrados, com os esquecidos. Veja como ele denunciava os religiosos e abraçava os pecadores arrependidos. Outra dica: separe um tempo de oração sem pedir nada. Só para agradecer, só para ouvir, só para estar. Isso por si só já quebra a lógica da transação. Porque a graça não é barganha, é escândalo, é favor imerecido. É acesso concedido a quem não tem nada a oferecer. E principalmente, se afaste, por um tempo, de ambientes que te fazem sentir que Deus está te cobrando o que Ele já pagou. Às vezes, para ouvir a voz de Deus, você precisa primeiro se afastar do ruído do sistema. No próximo capítulo, vou te mostrar o que acontece quando alguém rompe com essa estrutura e reencontra a liberdade espiritual que há tanto tempo havia perdido. Prepare-se para histórias reais e para uma virada que pode acontecer com você também. Você talvez esteja se perguntando: mas será que é possível mesmo viver uma fé pura, simples, verdadeira, fora desse sistema que parece controlar tudo? A resposta é sim. E não é só possível, é urgente. Existe uma liberdade espiritual que poucos conhecem. Uma leveza que só sente quem deixa de tentar comprar a atenção de Deus e passa a simplesmente viver com Ele. E essa liberdade não nasce de um culto poderoso, de uma campanha de 7 semanas ou de uma virada profética. Ela nasce no lugar mais improvável, no silêncio do coração quebrado. Muitos que saíram desse sistema passaram por momentos de deserto, porque romper com um ambiente que antes sustentava sua espiritualidade pode dar medo. Dá mesmo. Mas depois do deserto, vem o maná. Depois do silêncio, vem a voz. Depois da dor, vem o renovo. Deus nunca abandona quem se desprende da estrutura para encontrá-lo de verdade. Ouça a história de Daniel, por exemplo. Um homem que serviu por 15 anos em uma grande igreja, envolvido em tudo: louvor, liderança, conferências. Mas por dentro havia vazio, medo, pressão. Até que um dia, durante uma campanha, ele foi instruído a pedir ofertas com frases que não saíam da boca de Jesus. Frases que manipulavam, que intimidavam, que prometiam o que Deus nunca prometeu. Aquilo foi a gota d'água. Daniel largou tudo. Foi chamado de rebelde, frio, desviado. Mas no seu quarto, sozinho, sem plateia, ele orou como nunca tinha orado. Chorou, confessou, desabou. E foi ali, longe do sistema, que conheceu Deus. Não o Deus das campanhas, o Deus da cruz. Depois disso, sua fé mudou. Sua vida mudou. Sua voz, antes moldada por fórmulas, agora fala com verdade. Daniel nunca mais quis o palco. Ele descobriu que o altar mais sagrado é o secreto. E tem também a história da Júlia, jovem, criada na igreja, ensinada a subir degraus espirituais. Aprendeu que só seria ouvida se fosse mais consagrada, mais dizimista, mais serva. Mas quanto mais fazia, mais vazia se sentia. Um dia, num culto onde a pressão era insuportável, ela saiu no meio da pregação. Foi direto para casa, se ajoelhou e orou: Deus, se tu és real, me encontra aqui. Eu não aguento mais te servir desse jeito. Naquela noite,
Júlia não viu anjos, nem teve visões. Mas pela primeira vez em anos, ela sentiu paz. É isso que o sistema rouba: a paz, o descanso, a simplicidade da fé. E quando você a reencontra, nunca mais quer voltar. Vamos entender por que esse sistema ainda resiste, quem o mantém de pé, e por que Satanás ainda agradece por ele continuar existindo. Você vai ver como esse ciclo continua sendo alimentado, e o que você pode fazer para nunca mais se curvar a ele. Você deve estar se perguntando: se esse sistema é tão destrutivo, por que ele ainda existe? Por que tantos continuam alimentando algo que claramente se desvia do Evangelho de Cristo? A resposta é desconfortável, mas precisa ser dita. Por quê? Ele funciona. Sim, ele funciona. Ele gera lucro, poder, status. Ele cria ídolos com microfone, fortalece impérios religiosos e dá às pessoas a falsa sensação de que estão controlando o sagrado. É uma fé baseada em méritos, onde quem dá mais, sobe mais, onde quem aparenta mais espiritualidade recebe mais honra, e quem questiona é silenciado. Esse sistema não é sustentado só por líderes, é sustentado por multidões. Por quê? É mais fácil acreditar que posso comprar minha bênção com um envelope do que encarar meus pecados de frente. É mais confortável ouvir "Deus vai te exaltar" do que ouvir "nega a ti mesmo, toma tua cruz e segue-me". E enquanto isso, Satanás agradece. Agradece porque a cruz foi esquecida. A santidade foi trocada por visibilidade. A oração virou senha de bênçãos. O culto virou show. O evangelho foi domesticado, adaptado, ajustado para o consumo. E o que é pior? Tudo isso em nome de Deus. O inferno não precisa destruir a igreja com perseguição. Basta corrompê-la por dentro. E é isso que tem acontecido, pouco a pouco. Dia após dia, com mensagens adoçadas, promessas vazias e líderes mais preocupados com o número de seguidores do que com o estado das almas. E aqui vai uma verdade dura. Muitos preferem esse sistema porque ele protege egos. Ele evita confrontos reais com Deus. Ele mascara a culpa com títulos, o orgulho com funções, o vazio com aplausos. Mas tem algo ainda mais alarmante. Quanto mais tempo você vive nesse sistema, mais difícil é perceber que está nele. Porque ele te elogia, ele te recompensa, ele te dá palco, ele te distrai. Até que um dia, tudo desaba. E você percebe que passou anos servindo algo que usava o nome de Deus, mas não tinha nada dele. É por isso que essa mensagem precisa ser espalhada. Não por rebeldia, não por raiva, mas por amor à verdade. Porque ainda há tempo de voltar. Ainda há como se livrar desse ciclo. Mas você precisa decidir sair antes que seja tarde. Agora vamos dar o passo final. Como romper com esse sistema? De vez. E nunca mais permitir que sua fé seja sequestrada por aquilo que se parece com Deus, mas só serve ao orgulho humano. Chegamos ao fim dessa jornada, mas talvez para você esse seja apenas o começo de uma nova vida espiritual. Porque agora você enxerga, e uma vez que os olhos se abrem, não dá mais para fingir que está tudo bem. O sistema ainda existe. Ainda vai haver púlpitos lotados, campanhas com apelos emocionais, frases de efeito que parecem profundas, mas não curam feridas. Ainda vai haver líderes vendendo bênçãos com linguagem de unção. Mas você já não é mais o mesmo. Porque agora, você sabe que Deus não é um banco, que o Evangelho não é um comércio, que a graça não pode ser comprada, que a fé verdadeira não se mede por aplausos, nem por cargos, nem por sacrifícios. Se mede por rendição, por obediência, por amor. E se esse vídeo te confrontou, te expôs, te fez rever muita coisa, agradeça, porque essa dor que você sente não é culpa, é despertar. É o Espírito Santo sussurrando: volta. Eu não quero sua performance, quero sua presença. A partir de agora, o desafio é um só: viver uma fé verdadeira num mundo que ama as aparências. Permanecer firme quando todos ao redor ainda estiverem presos ao sistema.
Ser simples num tempo de ostentação. Ser bíblico num tempo de conveniências. E você não precisa fazer isso sozinho. Se essa mensagem te tocou, eu te convido a dar o próximo passo. Eu preparei um material especial, completo, direto ao ponto, sobre como identificar e se proteger das manipulações espirituais que tomaram conta de muitos púlpitos e corações. É grátis e está no link da descrição. Esse material pode ser o divisor de águas na sua caminhada. E se você conhece alguém que vive preso em uma fé cansada, pesada, manipulada, envie esse vídeo. Seja a voz que desperta, como Lutero foi há 500 anos. Porque a história pode se repetir. Mas a verdade também pode libertar, de novo. E nunca se esqueça, o Evangelho é simples. A cruz é suficiente. A graça é de graça. E a fé verdadeira começa quando o sistema termina. Que Deus te abençoe, te limpe, te liberte e te leve de volta para casa. Nos vemos no próximo vídeo.